No vídeo de hoje vamos reagir a um vídeo de Luiz Felipe Pondé sobre Santo Tomás de Aquino, um vídeo que possui alguns erros gravíssimos sobre a filosofia tomista. Vamos ver a opinião de Luiz Felipe Pondé. São Tomás é aquele que vai batizar Aristóteles. Aqui ele já começa o vídeo com aquele velho jargão de que Santo Tomás batizou Aristóteles. E vou deixar essa análise para o final, porque ele fala novamente sobre isso no final e demonstraremos como isso é um grande erro, uma grande falácia a respeito de Santo Tomás. São Tomás de Aquino, no século XIII, é então considerado o apogeu da filosofia medieval numa vertente muito específica, que é a vertente da filosofia escolástica. A filosofia Aqui ele já comete o primeiro grande erro: tratar a escolástica como se fosse uma vertente de filosofia, como se fosse uma escola filosófica entre as outras. Então, é dizer que a escolástica de Santo Tomás é uma escola filosófica como, por exemplo, o empirismo, o positivismo, o estruturalismo, e era, na verdade, não uma vertente filosófica, mas um modo universitário medieval de fazer filosofia e teologia, que era baseado em quê? Disputas, questões, objeções e respostas. Tudo isso enraizado na lógica aristotélica. Então essa frase ela é muito genérica. Ela não explica realmente o que significa de fato a escolástica. medieval, ela é conhecida como vivendo entre dois grandes pensadores. Um é Agostinho e o outro é São Tomás de Aquino. Enquanto Agostinho vai marcar a filosofia medieval naquilo em que ela reflete sobre a natureza humana e o pecado, e vai estar muito presente, inserido na tradição monástica medieval, São Tomás representa, de alguma forma, alguém que poderia chamar a filosofia moderna medieval. São Tomás de Aquino é uma... Então aqui tem um erro muito grande nessa frase dele de reduzir Santo Agostinho somente à questão do pecado e da natureza. Isso é uma caricatura muito mal feita de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho não é somente o pensador que pensou a respeito do pecado original. Outras questões centrais na filosofia de Santo Agostinho são, por exemplo, a teoria do conhecimento, da iluminação divina, a filosofia do tempo, que está lá nas suas confissões, a questão da interioridade, a consciência e a relação entre fé e razão. Então, reduzir Santo Agostinho à filosofia do pecado e da natureza é como reduzir Platão apenas à questão da caverna. Então, e essa falsa oposição entre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino? Por quê? Santo Tomás ele herda muito de Santo Agostinho, principalmente a doutrina da graça, a primazia de Deus como verdade e também a dependência da criatura em relação ao Criador. Então, Santo Tomás ele não rompe com Santo Agostinho, ele complementa ele a partir das bases filosóficas de Aristóteles. Dizer que Santo Tomás faz parte da filosofia moderna medieval também é uma expressão errada, porque Santo Tomás não é um filósofo moderno. A filosofia moderna, que começa séculos depois, já lá com Descartes, Locke, Hume, Kant, não tem nada a ver com a tradição filosófica de Santo Tomás. Santo Tomás ele está dentro de uma tradição da metafísica clássica do ser, não dessa virada moderna da consciência. Então, chamar Tomás de moderno mostra um pouco de confusão histórica básica nessa afirmação. Vamos seguir. Aristotélico, apesar de que Aristóteles teve que passar pela mão dos árabes medievais na Espanha, antes de chegar até o norte da Europa, e mesmo a colônia, onde São Tomás foi formado pelas mãos de um outro grande filósofo medieval cristão chamado Alberto Magno. A intenção de São Tomás, a intenção da escolástica, é produzir
um gigantesco arcabouço lógico que compreenda a totalidade dos entes que existe no mundo, no universo, seja na dimensão material, seja na dimensão metafísica ou imaterial. Portanto, quando Santo Agostinho pretende escrever a sua Suma Teológica, que os especialistas discutem se foi terminada, se não foi terminada, porque no final da vida São Tomás teria dito: queime isso tudo, isso. Na verdade, nós temos isso claramente afirmado, testemunho claros da época que Santo Tomás não terminou a Suma Teológica. Tudo é palha. O importante, na verdade, é o conhecimento direto de Deus. São Tomás de Aquino, ele é Há um erro aqui nessa frase, nessa afirmação de que, como se Santo Tomás apenas dissesse, ó, queima isso aqui, tudo importante, tal é o conhecimento direto de Deus e nada mais. Santo Tomás em momento nenhum mandou queimar seus escritos. O que nós temos a respeito disso? Temos o testemunho do seu secretário, que era Reginaldo de Piperno, dizendo que Tomás afirmou que seus escritos pareciam palha comparado ao que foi revelado a ele durante uma visão que ele teve da beatitude, da divina essência. Então, isso é linguagem mística de humildade, não é uma rejeição da razão. Então, o vídeo usa essa frase para sugerir que, no final da vida, Santo Tomás abandonou a razão e só importava com a experiência direta com Deus. Não, Santo Tomás nunca negou o valor da razão. Ele apenas reconheceu que o conhecimento racional sobre Deus é verdadeiro, mas há ali uma limitação diante da visão beatífica, que é ver Deus face a face. Então, comparado com a visão beatífica, os escritos dele eram como palha. Ele vai dizer isso segundo o testemunho de Reginaldo de Piperno. Então, toda a teologia dele, muito antes desse episódio, já afirmava isso sobre a grandeza e sobre a limitação nossa em relação ao conhecimento, à visão beatífica de Deus. O conhecimento direto de Deus não substitui a teologia. Em Tomás existem alguns níveis de conhecimento. Quais são esses? Nós podemos conhecer pela razão natural, que é o que fazem os filósofos. Nós podemos conhecer pela fé, que são os cristãos nessa vida, pela revelação, e pela visão direta, a visão beatífica, que é o que acontece com as almas no céu. Então, a visão mística que ele tem, a experiência mística dele, se encaixa nesse terceiro tipo de conhecimento. Então, não é uma substituição do estudo teológico, mas ele como que antecipa, é uma antecipação da glória futura. Então, a frase não significa que a Suma Teológica para Santo Tomás ela era inútil, que ela não servia para nada. Se ela fosse inútil, se ele tivesse rejeitado a sua própria obra, a ordem dominicana não teria preservado durante séculos tudo o que ele escreveu. E a igreja também não teria adotado como referência teológica central, porque o próprio Concílio Vaticano II vai dizer que os seminaristas, aqueles que estão se formando para serem sacerdotes, tenham Santo Tomás como guia e mestre. importante, porque dentro da história do cristianismo, ele talvez tenha sido o maior exemplo da tentativa de estabelecer o lugar da razão e do intelecto na fé. Independente da tentativa gigantesca de construir uma suma teológica que falaria de tudo que existe, certo? Absolutamente um discurso que enquadrasse analiticamente tudo que existe, o São Tomás. Outro grande erro. Primeiro, eu acho que o Pondé, ele nunca leu nem o prólogo da Suma Teológica, não tem como. Para fazer uma afirmação como essa, ele não leu nem o prólogo da obra. Porque ele dizer que a Suma Teológica, que a Suma de Santo Tomás, é uma tentativa de um discurso sobre a totalidade do mundo, sobre tudo que existe, e um discurso que, vamos dizer, se enquadra analiticamente tudo o que existe. O que é o grande problema aqui? A Suma Teológica ela não é uma enciclopédia
do universo. Santo Tomás não está querendo explicar tudo o que existe aqui. O que que ela é? No prólogo, ele próprio afirma assim, ó, que que essa obra é para instruir iniciantes na fé cristã de maneira ordenada. Ela é feita para aqueles que estavam se iniciando no estudo da Sagrada Teologia. Então, ele trata daquilo que é necessário para compreender Deus, a criação enquanto ordenada para Deus, o ser humano e seu fim último, Cristo e os sacramentos. Por isso que ela é dividida, nós temos a primeira parte da Suma que fala sobre Deus, problema teológico de Deus, a partir da razão natural, a teologia natural de Santo Tomás. Depois nós temos a teologia da criação. Depois, já na primeira parte, na prima secunda, primeira parte da segunda parte, ele fala sobre a ação humana e o fim último. Na segunda, ele vai falar sobre as virtudes, os vícios e sobre a vida moral em si. E aí ele dá o exemplo da perfeição humana. E aí, na terceira parte, ele fala sobre Cristo e os sacramentos. Então, primeiro ele fala ali, ensina sobre Deus, a criação, o fim último da criação, o que é, como o homem chega a um estado de vida perfeito e depois Cristo como a plenitude do homem perfeito, como o exemplo máximo de perfeição. Então, o centro da Suma não é tudo que existe. O centro é Deus. É uma obra totalmente teocêntrica, não enciclopédica. E dizer que o método analiticamente, como ele usa, ou seja, usa o método analítico moderno, é totalmente desconhecer a obra. Santo Tomás usa o método escolástico dialético, baseado na dialética de Aristóteles, o método da disputatio. O que, que é isso? Você lança uma questão, lança as objeções, as autoridades contrárias, você dá uma resposta àquela questão e depois você dá as réplicas a àquelas objeções e também à autoridade contrária. Então, quando Santo Tomás coloca ali uma objeção e coloca uma autoridade contrária, não quer dizer que ele vai concordar com aquela autoridade contrária. Muitas vezes ele discorda de ambos. Então, essa é a forma dialética de se fazer filosofia no período medieval. Então, não era um método de análise conceitual, era um método de disputa teológica. Não tem nada a ver com método analítico. Tomás de Aquino lega para o cristianismo e lega, por isso ele é considerado uma espécie de moderno no século XIII, dentro da Idade Média, ele lega para o cristianismo e para a filosofia a tentativa de um certo resgate da posição do intelecto, da razão, como a gente fala hoje em dia, em relação aos danos causados pelo pecado. Se a gente olha... Então, o que há o problema nessa afirmação? Chamar Tomás de moderno, né, já dizemos que é historicamente errado. Santo Tomás se situa numa tradição filosófica totalmente diferente daquilo que nós conhecemos como modernidade, como filosofia moderna. Então, o vídeo dá a parecer que Santo Tomás ele resgata a razão como se ela tivesse sido rejeitada antes. Então, tudo que todo mundo que veio antes dele na filosofia cristã rejeitou a razão e ele vem e dá a razão essa primazia. Então, coloca Santo Agostinho como aquele que derruba a razão por causa do pecado. Então, a razão não tem validade por causa do pecado original. E Santo Tomás vem para restaurar o intelecto. É uma caricatura de Agostinho, como eu já disse, que mostra um total desconhecimento do pensamento de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, ele não destrói a razão, ele apenas enfatiza a necessidade da graça para se chegar ao conhecimento da verdade. Então, a dependência da iluminação divina por meio da graça. Santo Tomás ele não corrige Santo Agostinho. Ele apenas muda o enquadramento filosófico, tornando-o mais aristotélico. Então, Santo Tomás não diz que o pecado destruiu a razão.
nem Santo Agostinho. Mas para eles, o intelecto ele está enfraquecido pelo pecado. Sem a graça, ele se torna enfraquecido. A vontade se torna desordenada e as paixões tendem ao excesso. Então, o ser humano perde o domínio de si por meio do pecado. O pecado como que cega a razão, mas ele não destrói completamente a razão. Então, a razão ela continua capaz de conhecer a verdade natural, inclusive a própria existência de Deus, que é o que Tomás vai fazer na primeira parte da Suma, provar a existência de Deus por meio da razão. Então, essa questão da valorização da razão como algo moderno é totalmente equivocado. Santo Tomás ele dá esse valor à razão porque ele herda isso da tradição anterior. Então, a razão sempre esteve no centro do pensar filosófico. Santo Tomás ele herda isso de Aristóteles. Então, ele diz que ele traz essa confiança maior na experiência sensível, essa estrutura lógica mais sistemática, essa metafísica do ato e potência, herdada de Aristóteles, mas ele ainda diz que tudo isso está dentro de uma visão teocêntrica teleológica e não individualista, o que tem zero de modernidade. Que a modernidade vai totalmente contrário a isso, opõe a razão a esse teocentrismo, a esse valor teleológico e torna a razão algo subjetivo e, com isso, individualista. Para Santo Agostinho, em Santo Agostinho, o intelecto está plenamente submetido ao pecado que age sobre a vontade, né? E toda a discussão da graça e tudo mais. No São Tomás, não. O São Tomás, apesar de que ele toma muito cuidado. Santo Tomás, ou Agostinho, não diz que o intelecto é submetido ao pecado. Isso é uma simplificação muito grosseira do pensamento de Santo Agostinho. Então, para Santo Agostinho, o pecado ele atinge a vontade, gerando em nós um amor desordenado pelas coisas. Então, o intelecto ele não é destruído, ele é obscurecido, que é diferente. Então, o ser humano ainda pode conhecer verdades, segundo Santo Agostinho. Só que ele precisa da graça para alcançar a verdade plena. Ou seja, pelo esse obscurecimento do pecado, ele é incapaz de conhecer a verdade de forma plena, por isso necessita da graça para alcançar essa verdade plena. Então, em Agostinho não existe essa oposição da razão caída e Tomás dizer que a razão é saudável se opondo a Agostinho. Então, tanto Tomás como Agostinho, né, diz que o pecado ele afeta o intelecto. Então, a diferença entre Tomás e Agostinho é uma diferença de linguagem filosófica, não de doutrina, o que muita gente desconhece. No caso aqui, nosso amigo Pondé também desconhece. Então, Tomás ele ensina que o pecado ele causa o quê? Ignorância no intelecto, a malícia na vontade e a fraqueza nas paixões. Ele não diz que o intelecto ficou intacto. Ele diz que permanece funcional, mas com dificuldades. Então, essa oposição criada no vídeo é totalmente falsa. Cuidado para não incorrer em riscos com a Inquisição, que justamente no século XIII andou perseguindo figuras como Siger de Brabant, um grande intelectual. Olha só, ele vem dizer que Santo Tomás ele estava se protegendo da Inquisição, o que é um anacronismo totalmente dramático. Por quê? Essas teses de Siger de Brabant foram condenadas em 1277, associadas ao averroísmo latino. Santo Tomás ele morre em 1274, então Santo Tomás já havia morrido quando houve essas condenações. E essa perseguição não foi uma perseguição pessoal movida contra ele. O que o Siger de Brabant fazia? Ele era associado ao averroísmo latino e ele defendia teses como a unidade do intelecto possível, como que havia um intelecto para
todos os entes. E isso foi criticado por Santo Tomás em debates filosóficos, não por medo, mas por divergência real. Então, Tomás ele combate o Siger de Brabante porque ele discorda filosoficamente, não para escapar da Inquisição. Ele discorda e ele dá provas dessa discordância. Inclusive, quando ele escreve contra a unidade do intelecto lá dos averroístas, ele está combatendo ideias que o próprio Siger de Brabant defendia. Então, Santo Tomás não era um aristotélico suspeito se escondendo. Ele ajuda a tornar Aristóteles aceitável no Ocidente cristão. Ele defendeu que a filosofia aristotélica ela podia ser usada corretamente. Então ele criticou as interpretações averroístas que negavam a individualidade da alma. Então ele não estava tomando cuidado político. Ele estava fazendo distinções filosóficas reais. Santo Tomás não estava com medo de inquisição ou de ideias, de ideologias políticas. Então, ele totalmente dava a cara para bater ali nos debates filosóficos, inclusive ele foi contrário a várias teses teológicas famosas na sua época, que Santo Tomás chegou e falou, tá errado e pronto. E demonstrou, por meio do método dialético, escolástico, né, da disputatio, que aquelas ideias estavam erradas. Inclusive, ele corrige o próprio Aristóteles. Então, dizer que Santo Tomás simplesmente estava com medo da Inquisição, com medo de questões políticas, é totalmente incoerente e sem dados, sem base histórica alguma. Aristotélico, que era médico e intelectual e teve suas frias lá com a Inquisição, teve que fugir. São Tomás estava muito esperto para isso. Então, diante de perguntas como, afinal de contas, o que é mais importante? A felicidade, a beatitude. Você é capaz de atingir a felicidade e a beatitude pelo pensamento e pela filosofia? Ou você precisa da graça de Deus e da igreja? São Tomás, muito cuidadosamente, não vai nunca atravessar o samba e dizer que você pode atingir a beatitude ou a felicidade ou a santidade unicamente com o uso do intelecto. Porque numa briga como essa, você poderia aí acabar deixando de lado a necessidade da igreja. Mas quando se compreende o Tomás como moderno na Idade Média, é porque, apesar dele não fazer essa afirmação definitiva, ele estabelece as bases para que posteriormente essa afirmação seja feita. Ou seja, de que o intelecto tem sim uma certa autonomia se ele for utilizado de forma humilde, se ele for utilizado dentro do âmbito e do cuidado da igreja e dentro do âmbito da teologia, e se a filosofia, que seria a arte do intelecto por si só, se a filosofia compreender que ela deve servir a teologia. Então, a escolástica do São Tomás... Isso é muita ignorância sobre a filosofia escolástica. Realmente é muito achismo. E eu não sei de onde esse pessoal tira essas ideias. Primeiro, Santo Tomás ele não discorda de Agostinho sobre a graça. Santo Tomás ele pega toda a doutrina da graça de Santo Tomás é baseada na doutrina da graça de Santo Agostinho. Santo Tomás afirma que sem a graça ninguém pode alcançar a bem-aventurança sobrenatural, ou seja, a visão de Deus. Então a razão ela pode conhecer verdades naturais, mas a beatitude final é sobrenatural, portanto exige a graça divina. Isso é repetido milhares de vezes na Suma Teológica. Tanto na Suma Teológica como em outros escritos de Santo Tomás. Por exemplo, dentro das questões disputadas sobre a verdade, há a questão disputada sobre a graça, em que ele reafirma isso de forma bem explícita, de forma bem explicativa. Então, a ideia de que Santo Tomás pensava diferente, né, mas teve medo, é totalmente ficção. Santo Tomás ele debatia publicamente suas ideias. Ele discordou de posições teológicas, como eu disse, influentes na época dele, e escreveu contra correntes fortes na época. Quando Santo Tomás começa a sua defesa de Aristóteles, o averroísmo latino já tinha se propagado durante a Europa. Era a filosofia dominante. Tomás foi contra essa filosofia dominante. Ele bateu de frente de forma pública. Então,
e dizer isso sobre a Inquisição, como se ela fosse um fantasma e tal, para dizer que Santo Tomás concordava, para dizer que Santo Tomás apenas concordava com a doutrina da igreja, com medo desse fantasma, é totalmente ilusão. Primeiro, que a teologia universitária era debatida de forma que havia liberdade intelectual, totalmente diferente de hoje, em que as universidades estão presas a ideologias. Era totalmente livre os debates filosóficos na período medieval. Então, Tomás morreu totalmente antes das condenações lá de 1277, em que Siger de Brabant foi condenado às suas teorias, o averroísmo latino. Santo Tomás, o próprio Tomás foi condenado, quase que condenado, né, após a sua morte, depois que se houve o reconhecimento da sua doutrina e que ele foi reconhecido como santo e doutor da igreja. Então, até o próprio Tomás chegou a ser rejeitado. Só que Tomás não tinha medo de bater de frente com nenhum pensamento que ele achasse que era incompatível com a verdade. O próprio Tomás diz que nós não devemos nos preocupar com quem disse algo, mas se aquilo que foi dito é verdade, não importa se foi Aristóteles, Platão, Cícero, Agostinho, se foi Plotino, se foi qualquer outro que tenha dito. Mas o importante para ele é que se aquilo que se disse é verdade. E ele trata de questões, das próprias questões de fé, de forma rigorosa, para demonstrar a veracidade das verdades, daquelas verdades que eram aceitas pela doutrina cristã. Então, a autonomia do intelecto em Santo Tomás não é modernidade, não é filosofia moderna. Santo Tomás diz que a razão ela tem autonomia relativa, mas sempre como faculdade criada por Deus, ordenada à verdade, que é Deus mesmo, e subordinada à revelação quando o tema é sobrenatural. Então, a modernidade começa quando a razão vira fundamento último da verdade, independente da teologia, o que Tomás jamais aceitaria e é totalmente incompatível com as suas ideias, aquilo que ele diz lá no prólogo no prólogo nos primeiros capítulos da sua obra Suma contra Gentios. A filosofia como serva da teologia não quer dizer que é uma censura, mas faz parte daquilo que a teologia do que a escolástica chamava de hierarquia de saberes. Então, quando Tomás fala que a filosofia serve à teologia, ele quis dizer o quê? Que a filosofia usa somente da razão para conhecer as verdades naturais. A teologia usa da razão mais da revelação para conhecer as verdades sobrenaturais. Então a filosofia, ela é serva da teologia porque o objetivo da teologia é mais alto, é superior, não porque o filósofo está com medo da igreja. Não, Santo Tomás afirma isso porque o objeto da teologia está muito acima do objeto da filosofia. Não é, como alguns pensam, a ideia de que seria o ápice de um filósofo cristão. O ápice de um filósofo cristão é a beatitude, é a vida segundo a vontade de Deus, é seguir a revelação. Mas a função da escolástica no Santo Agostinho é ser uma auxiliadora, uma espécie de ancilar, como a gente fala em filosofia. A filosofia, ela é a ferramenta para você produzir uma reflexão mais sofisticada sobre o conteúdo da revelação. Mas ela não depende da revelação. Portanto, o lugar do Santo Tomás na história da filosofia medieval e na história da filosofia como um todo é aquele que, no momento da Idade Média, e que está se iniciando uma espécie de recuperação da tradição antiga, grega ou romana, São Tomás é aquele que vai batizar Aristóteles. Então, nós vemos que o Pondé, acho que desconhece totalmente a filosofia tomista e principalmente a Suma Teológica. Ele não leu nenhum básico, não leu, acho que nem o prólogo da Suma Teológica para afirmar tantas barbaridades. O que ele fala aqui sobre o fim último não é a filosofia, é a beatitude? Sim, é o que Santo Tomás diz, que o fim último do ser humano é a visão de Deus, não o exercício intelectual filosófico.
Para Aristóteles era a contemplação da verdade, para Santo Tomás é a contemplação de Deus mesmo, a visão de Deus, que é a verdade plena e suprema. Então, ele diz realmente que a filosofia ela é auxiliar da teologia. Santo Tomás usa a famosa expressão, né, que filosofia antilla theologiae. Significa o quê? Que a filosofia ela é serva da teologia, mas como um instrumento racional para esclarecer verdades da fé. E o erro aqui no final é a filosofia não depende da revelação. Tomás realmente ensina que a filosofia não depende da revelação quanto ao seu método, que é o uso da razão natural, mas ela depende da revelação historicamente e existencialmente em muitos conteúdos. Alguns exemplos aqui. Ó. A verdade, a filosofia pode descobrir sozinha, mas a filosofia nunca vai te ensinar verdades, por exemplo, sobre a Trindade, sobre a criação no tempo, sobre a beatitude sobrenatural, pois ela é incapaz. Então, nisso, ela depende da, da revelação como complemento daquilo que ela não consegue alcançar somente pela razão natural. Ou seja, o conhecimento, quando se baseia somente na razão, ele se torna um conhecimento incompleto. Vai chegar ali diante de um abismo que ele não consegue mais penetrar. Então, a filosofia ela tem sua autonomia, mas não é totalmente independente da revelação no conjunto do saber humano. Tomás diz que certas verdades que a razão poderia descobrir sozinha, Deus também revelou nas Escrituras. Por quê? Nem todos teriam acesso a essas verdades e levaria muito tempo para se conhecer essas verdades. Haveria muitos erros, então, logo, não existe uma filosofia solta da revelação dentro da visão tomista do saber. Então, essa frase ela contém um grande perigo, um grande risco por ser mal interpretada e soar como que a razão ela se basta sozinha, que é o que a modernidade racionalista vem pregar depois e não o tomismo. Santo Tomás nunca diria isso sem qualificação. Então é isso, nós vemos o quanto as pessoas gostam de afirmar, né, tais besteiras. Então, Santo Tomás ele não simplesmente só batiza Aristóteles, ele não é o recuperador da tradição antiga. Por quê? A Idade Média ela não esqueceu os antigos. Santo Tomás não redescobre os antigos. Platão já vinha sendo estudado desde a patrística. Aristóteles já vem lá desde Boécio a ser estudado. E Aristóteles já estava sendo conhecido no Ocidente Latino por meio dos árabes, que já vinham há muito tempo estudando a tradição aristotélica. Então, falar que Santo Tomás batizou Aristóteles é totalmente uma metáfora enganosa, porque falar assim, Aristóteles pagão, Santo Tomás vai lá, coloca um verniz cristão. Quando, na verdade, Santo Tomás ele adota a estrutura metafísica de Aristóteles, mas ele corrige os pontos que são incompatíveis com a fé. Vai além de Aristóteles. A sua doutrina do ato de ser e da distinção entre essência, essência e existência totalmente supera a filosofia de Aristóteles. Chega a noções como, por exemplo, a de Deus como ato puro, de que Aristóteles não conseguiu chegar nas suas obras, pelo menos. Então, Santo Tomás faz essa distinção entre essência e existência, entre Deus como esse ato puro, a essência subsistente, o ser subsistente, na verdade, e ele traz uma estrutura sistemática da teologia. Né? Então, Santo Tomás ele não é uma ponte histórica entre o cristianismo e o aristotelismo. Ele é um criador de uma síntese metafísica totalmente nova.
Santo Tomás, em metafísica, é totalmente superior, vai além de Aristóteles. E dizer também sobre resgatar a tradição greco-romana, grego e romana. Então esse não é o ponto central. Santo Tomás ele não resgatou essas filosofias. Ele dialoga com todos os filósofos islâmicos, judeus, gregos, romanos que vieram antes dele e os corrige, os sintetiza, aprende com eles, mas também os corrige. O que dizer então que então a forma correta de dizer é que Santo Tomás ele não é um repetidor ou alguém que vai lá buscar essas tradições antigas somente por buscar e copiar. Não, Santo Tomás, ele realmente ultrapassa todo o pensamento anterior dele. Ele realmente é o cume de toda a filosofia medieval, que é a verdadeira filosofia cristã, que é a filosofia que soube realmente valorizar o uso da razão e que entendeu melhor do que qualquer outro sistema filosófico o conceito de razão.